Irmãos, graça e paz, mais uma vez, nós hoje vamos pregar uma mensagem que eu creio que responde algumas indagações que a gente faz sobre a vida espiritual das pessoas, o comportamento que algumas pessoas têm em relação à mensagem do Evangelho e também porque algumas pessoas têm reações tão diferentes em relação à vida cristã e à obediência à palavra de Deus. Eu quero convidar os meus irmãos e você que está nos assistindo pelo canal, que abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, do verso 4 em diante. Nós iremos ler a parábola do semeador. E o nosso tema hoje é esse aí, 4 perguntas e 4 respostas. Então nós vamos hoje fazer essas 4 perguntas e nós vamos ter essas respostas para essas perguntas, baseado na parábola do semeador. Você saberia dizer quais seriam as perguntas? É o que nós iremos ver na mensagem. Mas vamos fazer agora a leitura. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte da semente caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra parte da semente caiu na beira, no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, sufocaram. Ora, afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ou seja, preste muita atenção no que eu falei. Quer dizer isso. Agora vejamos do verso 11 em diante, quando Jesus explica para os discípulos o sentido da parábola. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E subtende que a terra é o coração do homem. Aqui caiu à beira do caminho são os que, ao ouvirem, vêm a seguir o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Irmãos, me diga, não é claro? O que Jesus falou aqui é muito claro. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Ou seja, não produz, como deveria. Aqui caiu na boa terra são os que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Então Jesus deu aqui uma verdadeira aula sobre a atitude das pessoas no que diz respeito a receber a sua palavra e obedecer a sua palavra. Então, nós vamos agora apresentar para os meus irmãos, meus amigos, as perguntas. E, obviamente, vamos atrás das respostas. Antes, só um minuto, irmão. As perguntas são estas. Por que certas pessoas não aceitam a Cristo, mesmo sendo elas bem evangelizadas?
Nós temos pessoas que são muito bem evangelizadas. Nós temos pessoas que ouvem a pregação do Evangelho. Mas algo acontece nos seus corações que ela mesmo não percebe e impede dela tomar a sua decisão, aceitando Cristo como seu Salvador. Pergunta número 2. Por que muitos não permanecem fiéis a Cristo, uma vez que aceitaram a Cristo com tanta alegria? Por que algumas pessoas não permanecem na fé? Por que algumas pessoas se desviam da fé? Número 3. Por que outros não dão frutos espirituais que naturalmente devem acompanhar uma conversão a Cristo ou uma verdadeira conversão a Cristo? Por que algumas pessoas não vão avante? Por que algumas não conseguem viver o cristianismo como deveriam, irmãos? Por quê? Nós vamos responder essa pergunta. E em quarto, por que outras pessoas são tão frutíferas e tão bem-sucedidas na vida espiritual? Por que temos pessoas que após tomar a sua decisão a Cristo, elas são tão dedicadas e consagradas a Deus e frutificam? Nós vamos responder. Olha aí a primeira pergunta com a sua resposta. Pode passar. Por que uma pessoa ouve uma boa explicação ou uma pregação linda do Evangelho, clara, explicativa, fácil de entender, e mesmo assim ela não se converte? Qual seria a razão? Nós encontramos, meus irmãos, pode passar para a gente ver as respostas. Nós vamos encontrar Jesus dizendo na parábola que, no versículo 12, ele diz: a que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, vêm a seguir o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo seja salvo. Então, a gente percebe que há aí uma ação maligna. Você que está nos assistindo pelo canal, eu quero que você ouça com muita atenção. Deus está me usando para lhe falar isso. Essa mensagem pode trazer luz à sua mente, ao seu coração, para você entender o que está acontecendo, inclusive agora, no seu coração, enquanto eu estou pregando e você está me ouvindo essa mensagem. Amados irmãos, quando uma pessoa ouve a pregação do Evangelho, falando sobre a morte, que Cristo morreu na cruz por nós, que Cristo é o Salvador, que só Ele salva, que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele enquanto é dia, enquanto temos tempo, enquanto estamos vivos, e a pessoa não entende isso, sabe o que está acontecendo? Uma verdadeira batalha espiritual. O diabo, a Bíblia diz que ele rouba a palavra do coração das pessoas. E como é que ele rouba, irmãos? Usando essas estratégias malignas. Olha aí, ó. Olha aí as 5 coisas que Satanás usa para tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. Ele usa as dúvidas, meus irmãos. Olha, tem gente que ela está ouvindo a pregação do Evangelho, Deus está falando com elas. Mas no mesmo instante o diabo coloca uma dúvida na mente. Será que é verdade? Será que eu preciso mesmo tomar minha decisão? Será que o caminho é esse? Será que eu devo mesmo? É necessário? Será que onde eu estou eu não estou bem? Será que eu preciso mesmo ser um crente? Será que eu preciso mesmo deixar a vida que eu estou levando? Irmãos, dúvidas. É verdade. Olha, tem gente que quando ouve a pregação do Evangelho, ela tem de certa forma uma boa vontade até de obedecer a Deus, mas o diabo coloca dúvidas. Ali ele começa a roubar. Você já esteve fazendo um negócio que estava quase feito e chegou uma pessoa e atrapalhou o negócio? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você querer fazer uma coisa e alguém vir e atrapalhar? Já, não já?
Eu creio que isso aconteceu já com todos nós aqui. Você ter alguma coisa atrapalhado, ou alguém vir e atrapalhar algo que você está fazendo, pois Deus está trabalhando, mas vem o diabo e atrapalha. Por isso Jesus disse que o maligno vem e rouba do coração. Outra coisa que o diabo usa, a distração. Irmãos, é terrível. Eu já vi cenas, meus irmãos, que na hora da pregação, talvez você que está me assistindo agora aí na sua casa, pelo canal, o menino começou a chorar, alguém bateu na porta, aconteceu alguma coisa, recebeu uma notícia ruim, ou uma notícia boa, só para você tirar a sua atenção da pregação. Irmão, tem gente que está assistindo a mensagem, ouvindo a mensagem, e de repente vem pensamentos para que ela seja distraída. Nós temos que lembrar que o diabo ele usa a distração, tirar a sua visão, a sua concentração. A terceira coisa que ele usa a sedução. Ele diz assim, olha, não se preocupe, não, você vai perder o que você tem. Você está lembrado do que a vida que você leva? E você vai perder aquilo. Você vai deixar de fazer aquilo que você gosta. Então o diabo ele usa a sedução. Ele coloca na mente da pessoa. E a boate, e a bebida, e aquilo que tu gosta de fazer sempre, tu vai deixar de fazer. Tu sabia que se tu for um crente, tu vai deixar de fazer aquilo que você gosta de fazer? Não vai mais poder fazer isso, não vai mais poder fazer aquilo, não vai mais poder pecar como você anda fazendo e tal. O diabo ele usa, meus irmãos, a sedução para dizer, tu tem uma vida boa. Olha, tu tem uma vida de liberdade. Irmãos, é a arma de Satanás. A arma de Satanás, sabe por quê? Porque o crente ele vive feliz. O servo de Deus é uma pessoa que está em paz com ela mesma e com todos. O cristão é uma pessoa que vive em paz. Então, quero dizer para você, não atender à sedução do maligno na tua mente. Essas propostas que ele diz para você, não, você não vai perder, eu quero te dar isso, eu quero te dar alegria, prazer, felicidade. Não acredite nisso. O diabo é ladrão, salteador, ele é bandido, ele é malvado, ele é cruel. Nós não podemos acreditar nas propostas dele. Irmãos, ele usa a arma da guerra espiritual, da cegueira espiritual, sabe por quê? Lá em 2 Coríntios 4:4, você pode consultar na sua Bíblia. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Eu quero dizer para você também, que talvez você tenha ouvido mensagens, mas você não tem entendido. É uma batalha espiritual, nós vivemos uma batalha espiritual quando a pregação é feita. Quando alguém está lendo também a palavra, quando alguém está lendo em casa a palavra, onde quer que esteja, o diabo fica cegando o entendimento, fica usando a cegueira espiritual, a pessoa não entende. E por último, o medo. Que medo é esse, pastor? Explique, que medo é esse? Irmãos, eu já vi pessoas chorando, ouvindo a mensagem, Deus toca no coração, mas você sabe por que elas não tomam a decisão? Porque dizem que tem medo de não permanecer. Isso é triste, irmãos. É muito triste uma pessoa ser convencida. O Espírito Santo trabalha no coração dela e ela é convencida, mas ela fica com medo de não obedecer como deveria. O diabo usa o medo. Olha, e por que é importante falar sobre as armas que Satanás usa para roubar? Por que é importante? Sabe por quê? Porque você precisa reagir. As pessoas precisam reagir e dizer não, Satanás, para todas essas armas que ele usa, essas estratégias malignas. Irmãos, nós temos que alertar as pessoas. Você, meu irmão, minha irmã, alerte o seu parente,
Quando você quiser um texto para explicar o Evangelho, comece por Lucas 8, do verso 4 até o 15. Lê essa passagem. Essa passagem, meu irmão e minha irmã, serve para você evangelizar seus amigos, seus parentes, vizinhos, professores, alunos. Agora nós vamos ver a outra pergunta, muito importante. Olha a segunda pergunta. Por que uma pessoa aceita Cristo com muita alegria, mas não permanece firme por muito tempo? Irmãos, essa pergunta me intriga também. Nós, pregadores, pastores, muitas das vezes entramos em crise, no bom sentido de estar orando, preocupado e ver que a pessoa não cresce, a pessoa está fria na fé, a pessoa não cresce espiritualmente, irmãos, e ela não permanece firme, de repente ela volta para o mundo novamente. Você nunca se perguntou isso, não? Eu creio que o crente, quando ele é um crente consagrado, firme, ele faz essa pergunta: por que que muitos não permanecem? Por que que muitos não dão, não mostram aquela firmeza, e aí estão esfriando, e logo se desviam e saem da igreja? Está aí a resposta. Vamos ver as respostas. São pedras. A Bíblia diz que a semente é colocada em cima das pedras. Versículo 13 diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Sabe por quê? Porque caiu em cima das pedras. E quais são essas pedras, meus irmãos? Olha aí, muita gente não se firma no Evangelho, porque há uma certa negligência espiritual da pessoa que aceita. Ela não muda e não cresce. O novo convertido precisa crescer espiritualmente. Sabe por quê? Porque a conversão é apenas o primeiro passo. Quando nós aceitamos Jesus, estamos dando o primeiro passo, mas precisa haver uma mudança, crescer espiritualmente, porque as pedras precisam ser retiradas. Quando você vai limpar um terreno, quando você vai limpar uma área para construir uma casa, você tira tanta coisa. Você tira pau, você tira toco, você tira mato, você tira pedra, você tira um monte de coisa para limpar um terreno. Quando você vai construir uma casa, fazer uma lavoura, no contexto aqui seria lavoura, não é? Quando o agricultor pega um terreno e ele vai prepará-lo para a agricultura, ele tira tanta coisa, ele limpa aquele terreno. Olha aí, meus irmãos, as pedras podem ser pecados arraigados, pecados que estão ali, impregnados. Irmãos, muitas pessoas não permanecem firmes no Evangelho, na decisão que tomaram. Talvez eu esteja até falando para uma pessoa desviada. Com certeza essa mensagem vai alcançar pessoas desviadas. Está aí, pecados arraigados que a pessoa não quis deixar. Ela até disse sim para Jesus, levantou a mão, mas ela não deixou o pecado. O pecado dominou. Por isso, ela era uma pedra. A semente, não teve raízes, não se aprofundou. Pensamentos errados com relação à vida cristã, filosofias, crenças, crendices. Irmãos, o mundo é cheio de crendices e pensamentos errados em relação à fé. Olha, nós temos que pedir para Jesus limpar a nossa mente, porque pensamentos errados, preconceitos e tudo mais se torna uma pedra em que não deixa a semente criar raízes, no caso, nosso coração. Ah, mas eu penso isso. Ah, mas eu acho que é assim. Ah, não sei o que foi que disse. Nós temos que ver a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que ficar com...
Irmãos, é muita gente com pensamentos. Mas eu acredito assim. Mas eu não concordo. Irmãos, pensamentos errados são verdadeiras pedras no seu coração. Porque a terra é o seu coração. É o seu coração. Tá bom? Tradições, amizades. Irmãos, olha, é difícil. Muitas das vezes uma pessoa, ela até se esforça, mas as tradições da família falam mais fortes. Os costumes são pedras. A pessoa não permanece. Na hora que vem a tentação e as provações, ela se desvia. Sabe por quê? Porque ela está muito ligada à tradição, às amizades. Ela não larga, ela continua. Isso são verdadeiras pedras dentro do coração dessas pessoas. A semente está em cima de pedras. E aí, por último, meus irmãos, tem os hábitos. E hábitos que eu falo, pode ser hobbies. Irmão, tem gente que ele tem um determinado hobby, ou seja, uma atividade que ela gosta de fazer, pois ela prefere dar atenção a esse hobby, a essa atividade que ela gosta de fazer, um hábito que ela tem, e isso leva ela a se desviar do Evangelho. Leva essa pessoa a não crescer espiritualmente, a mensagem não entra no seu coração como deveria entrar, não cria raízes e ela se desvia. E por último, superficialidade na fé. O que é isso? Nunca procurou crescer, entendeu? Nunca procurou crescer, conhece pouco, não se interessa, e de repente ela é tão fraca no conhecimento da Bíblia que o diabo vem com a tentação e rapidamente tira ela dos caminhos do Senhor. Rapidamente tira ela dos caminhos do Senhor. É muito importante, amados, a gente saber disso. A gente saber a razão. Olha, estas pedras, elas são muito prejudiciais à semente, que é a palavra de Deus. O processo de santificação, escute isso, precisa começar logo após a decisão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não para de agir, de trabalhar. O crescimento espiritual faz com que você seja forte, tenha raízes. E aí, meus irmãos, o diabo com certeza vai armar todo tipo de arapuca para derrubar o crente fraco. Ciladas, tentações. E quem não é firme, facilmente, quem é superficial, facilmente o diabo conseguirá tirar dos caminhos do Senhor. Está explicado agora? Agora você entende por que tem tanta gente boa que se desviou do Evangelho? Você consegue entender por que tanta gente deixa a igreja? Talvez você conheça um desviado por causa disso, porque ele não cresceu, ele nunca valorizou o crescimento espiritual, ele nunca abandonou tudo. Ele até teve boa vontade de querer servir a Deus, mas ele deixou outras coisas, outras áreas desprotegidas. Ele até vinha para a igreja, mas ele continuou com vícios, com hábitos. Ele não cresceu e deu legalidade para o Satanás. E por isso ele não se fortaleceu. Você consegue entender? Nós vamos dar, amados irmãos, uma pequena pausa para a gente gravar um segundo vídeo, a segunda parte, para o vídeo não ficar tão longo assim, ok?